Olá! Nós somos a turma 19 do grupo 5 da Univesp, do polo de Itaí e São Roque. Nós iremos apresentar o trabalho de conclusão de curso sobre o tema Educação Sexual, Formação Docente para o Ensino no 5º ano. Introdução. O presente trabalho de pesquisa visa abordar o tema sexualidade e contextualizá-la em ambiente escolar, trazendo ênfase a este assunto tão importante, buscando em sua metodologia desenvolver um workshop voltado aos docentes dos anos iniciais do ensino fundamental. Objetivos. O objetivo geral é ressaltar que o professor exerce um papel importante na sexualidade da criança e ajudá-la a compreender como deve ser realizada a educação sexual para alunos do ensino fundamental, anos iniciais e especificamente alunos do 5º ano, orientando-os no dia a dia. Para isso é necessário desenvolver um workshop com os professores para que esses consigam abordar o assunto de forma natural e instrutiva. Objetivos específicos são levantar conteúdos que devem ser trabalhados no 5º ano do ensino fundamental 1, investigar a forma de se trabalhar a sexualidade com os alunos do 5º ano do ensino fundamental 1, compreender teoricamente o papel pedagógico do professor sobre a sexualidade no ensino fundamental 1, pesquisar com a compreensão dos professores sobre o seu papel em relação a ensinar sobre educação sexual, especificamente os alunos do 5º ano, elaborar uma pesquisa de campo se há um preparo pedagógico de intervenção dos professores para com os alunos, analisar os desafios experienciados pelos docentes, desenvolver um workshop para os docentes com o tema Educação Sexual, Importância, Abordagem e Desafios. Justificativa. A ideia de incluir educação sexual no currículo escolar já está nas leis e nas PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais, desde 1997, porém ainda não foi colocada em prática. Sabe-se que o dever de instruir as crianças sobre sexualidade deveria partir de casa e a comunidade escolar deveria vir somente como uma rede de apoio. Mas, como muitas famílias vieram de uma geração conservadora, eles levam o assunto como um tabu, assim como mostra uma pesquisa feita com 781 jovens, e apenas 1/4 desses jovens conversam sobre sexo com seus pais. É de extrema importância que as crianças aprendam sobre seu corpo e principalmente sobre os limites deste. Incluir educação sexual no currículo escolar, como diz nos PCNs, pode ser um desafio para o educador, pois deve-se preservar a intimidade da criança, abordar valores, diferenças individuais e grupais, costumes e crenças. Oliveira diz, abre aspas, abordar o tema na escola não é fácil, principalmente se o professor não estiver seguro e preparado para tal abordagem. Deveria ser, mas não é. Os mitos e preconceitos vindos da antiguidade têm refletido no contexto atual. Fato semelhante ao ocorrido em períodos passados, quando a sexualidade foi associada a coisas feias, impróprias e restritas somente a adultos. Os jovens do atual contexto, envoltos em tantas informações e precoces em relação ao sexo, são ao mesmo tempo carentes de esclarecimentos às suas dificuldades e dúvidas sobre a sua sexualidade. Fecha aspas. Embora não seja uma tarefa fácil produzir um workshop que visa capacitar os professores, com certeza os preparará para que consigam fazer a diferença em prol da educação. E com isso, os alunos serão privilegiados com as informações recebidas, auxiliando-os na tomada de decisões sobre questões relacionadas à sexualidade. Educação sexual. Educação sexual é o nome dado ao processo que busca orientar crianças e adolescentes sobre sexualidade.
O objetivo de orientar esses alunos dentro da rede de ensino é fazer com que eles possam desenvolver e exercer sua sexualidade com responsabilidade. A proposta de educação sexual dos Parâmetros Curriculares Nacionais, PCNs, é de que o educador entenda que é fundamental o desenvolvimento de seus alunos e, conforme o volume 10 dos PCNs, junto ao Ministério da Educação, o MEC, o assunto educação sexual ele deve ser inserido na escola de maneira transversal em todas as matérias. No ensino fundamental, pode-se trabalhar temas como gênero, namoro, corpo, saúde. Sabe-se que para abordar cada tema citado, tem-se uma idade específica e uma maneira adequada de abordar cada assunto. No 5º ano, por exemplo, os professores já podem falar abertamente sobre órgãos sexuais, doenças sexualmente transmissíveis, que são as DSTs, gravidez indesejada. E os educadores, eles podem abordar o tema com imagens sobre o aparelho reprodutor feminino e masculino, pode-se realizar uma roda de conversa, discutir as diferenças sobre os dois sexos, desenvolver palestras, jornais e projetos, todos com a ajuda dos alunos. Assim, eles vão desenvolver a autonomia e, ao passo que eles vão crescendo, vão tendo mais conhecimento sobre o assunto. No 5º ano, os alunos já estão em plena puberdade, então é de grande importância trabalhar temas como menstruação, mudanças no corpo, higiene íntima, ejaculação, métodos contraceptivos, masturbação, pornografia e abuso sexual. Além da importância de educar as crianças sexualmente, tem outro assunto de extrema importância, que é o Brasil está em um dos primeiros lugares do ranking internacional de casos de violência sexual em crianças e adolescentes. Para que isso possa mudar, é preciso que o abuso sexual infantil seja abordado como um problema social e que as crianças sejam instruídas a saber pedir ajuda. Falar do assunto de forma preventiva faz com que os alunos fiquem alertas sobre os riscos, saibam se defender e sintam-se seguros para denunciar. Diante de uma situação de denúncia, o educador deve escutar, acolher e proteger esse aluno e fazer com que ele se sinta seguro. E os educadores que souberem sobre o caso dessa criança precisam ser discretos a todo momento e comunicar à direção da escola, que acionará o conselho tutelar. Mas para que os educadores tomem essas ações, é preciso que eles estejam capacitados. Capacitação de professores. Figueiró propõe que a formação do educador sexual, basicamente, deve seguir 2 caminhos. A primeira é relacionada a conceito teórico de sexualidade e um segundo relacionado às reflexões sobre valores, normas, sentimentos, emoções e atitudes relacionadas à vida sexual. Trazendo em outras palavras, a capacitação dos profissionais deve seguir um caráter informativo e outra formativo. Os parâmetros nacionais curriculares trazem uma proposta de trabalhar educação sexual com um enfoque interdisciplinar, ou seja, que o tema trabalhado seja em 2 ou mais disciplinas. Entretanto, muitos educadores alegam que é difícil trabalhar o tema, o que acaba atrapalhando e atrasando o processo de instrução desses alunos. De acordo com Oliveira, os professores sentem dificuldade em trabalhar a sexualidade. E a principal dificuldade que eles têm é a falta de preparo para abordar o tema. Para os professores abordar o tema em sala de aula, sem essa formação específica e sem preparação junto à comunidade escolar, o tema será abordado de forma tradicional, com reprodução de conceitos aprendidos na matéria de biologia. Por isso que a capacitação dos educadores é essencial, para que eles saibam descobrir o que as crianças sabem para determinar a forma de atuação. Há muitas formas de abordar esse tema de educação sexual em sala de aula. E cabe a cada escola desenvolver ações com a realidade dos alunos e a idade. É possível abordar o tema com uma disciplina específica ou de maneira transversal. Mas, independentemente da forma de atuação, o grande desafio é vencer os tabus, o preconceito, e por esse motivo que é preciso que os profissionais sejam capacitados. Há casos ainda que os alunos procuram os professores para contar sobre os abusos que vêm sofrendo após assistir uma palestra ou conversar sobre o assunto em sala de aula.
E há situações também que as crianças não têm percepção do que ela está sofrendo, trata-se de um abuso. E essa criança não sabe, outras vezes, como agir. Sabe que sofre o abuso, mas não sabe como agir. Então é preciso orientar os educadores para falar sobre o tema que ajuda as crianças a denunciarem e ajuda os professores a identificar situações que a criança está sofrendo esse abuso e conseguir abordar esse assunto da maneira correta. Muitos educadores são informados pela criança dos abusos, mas acaba se omitindo por medo que algo venha acontecer com ele. Então, cabe a necessidade de capacitar todos e que haja uma união da rede de ensino, onde esse seja uma rede de apoio e todos sejam orientados que as denúncias podem ser feitas de maneira anônima e que esse profissional irá receber apoio da escola. Então, muitas vezes, acontecem sinais que as crianças apresentam e podem passar despercebidos pelos professores. Capacitá-los fará com que esses profissionais sejam mais atentos a marcas no corpo da criança, se ela se relacionava bem com todos e agora está tendo uma dificuldade, e se está se isolando. Então o educador precisa enxergar esses e outros sinais na rotina das crianças para que esses possam buscar caminhos para possíveis denúncias. De acordo com a proposta preliminar de prevenção de assistência à violência doméstica, é necessário que os educadores recebam curso de formação com a temática violência contra crianças e adolescentes e que o tema seja incluído no currículo escolar para que haja diálogo sobre o assunto entre alunos e professores. Estejam conscientes sobre os seus direitos. Coleta de dados. Essa coleta de dados tem como principal objetivo trazer as orientações às escolas a importância de incluir o assunto sobre educação sexual, especificamente ao 5º ano do ensino fundamental. A educação sexual para crianças e adolescentes não é ensinar a fazer sexo, mas sim compreender os cuidados com o corpo, autoproteção e sentimentos. Relata a psicopedagoga Miriam de Oliveira Dias, ajudará a criança a entender a diferença entre toques que são permitidos, agradáveis, e toques que não são permitidos e desconfortáveis, que as pessoas não podem tocar no corpo delas se elas não quiserem, e que elas podem dizer não. A ideia também é trabalhar noções de conhecimento do corpo, mudanças pelas quais o corpo passa e de higiene. Iniciamos a coleta de dados em contato com as docentes e convidamos para participar de forma voluntária a responderem um questionário qualitativo na qual foi enviado pelo aplicativo de WhatsApp para responder de acordo com o conhecimento prévio de cada um e suas vivências. A coleta contou com os seguintes profissionais: professoras, psicopedagogas, pedagogas e outros especialistas de outras disciplinas. Para participar do projeto e contribuir com o levantamento de dados através de um questionário qualitativo e direcionado, elaborado no Google Forms, com as seguintes perguntas: nome, formação. Em sua opinião, você acha necessário o tema nos anos iniciais do ensino fundamental, com crianças entre 6 e 12 anos de idade? Você sente receio em falar sobre o tema com os alunos? Em sua opinião, os alunos têm curiosidade sobre o tema? Quanto aos resultados dessa pesquisa, através da coleta de dados, podemos perceber que há um grande interesse e um comprometimento por parte dos profissionais em abordar o tema sexualidade no ambiente escolar. Inclusive, em uma das perguntas, onde foi indagado sobre ser relevante ou não falar sobre o tema entre os alunos de 6 a 12 anos de idade,
Uma das entrevistadas respondeu que sim, que é relevante, pois através da educação sexual podemos abordar conhecimentos sobre saúde, corpo, identidade, sentimentos, bem-estar, consentimento, responsabilidade, autoproteção, dentre outros benefícios. E também, quando foi perguntado sobre terem receio em falar sobre o tema com os alunos, a resposta foi não, por unanimidade. Dessa forma, após analisarmos todo o conteúdo estudado e a coleta de dados, podemos concluir que é imprescindível a realização de uma mobilização, tanto no âmbito escolar, como a realização de um workshop com os profissionais de educação, como proposto neste trabalho, para prepará-los para a abordagem do referido tema. E é necessário também uma mobilização na sociedade em geral, para extinguir de uma vez por todas esse tão chamado tabu que existe sobre essa questão de abordar o assunto de sexualidade na escola. O preparo adequado dos profissionais de educação, em conjunto com a conscientização da sociedade sobre a abordagem correta da sexualidade, dentre tantos outros benefícios, que inclusive já foram citados aqui, contribui também para a formação de um adulto independente, sem traumas e frustrações e seguro de sua própria identidade. Considerações finais. As técnicas dinâmicas na área da educação vêm ganhando cada vez mais espaço nos estudos acadêmicos e metodologias pedagógicas, vistos que enaltecem os saberes prévios e proporcionam a autonomia dos docentes e dos estudantes. Com esse olhar contemporâneo voltado à educação, a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, a LDB, a Lei de Diretrizes e Base, a PCN, Parâmetros Curriculares Nacionais e o MEC, Ministério da Educação, estimulam diversas perspectivas sobre a abordagem do tema sexualidade em seus diversos aspectos, possibilitando ao docente diversas metodologias para a abordagem do tema na sala de aula. Com base nesse contexto, a proposta desse trabalho de conclusão do curso de TCC, ele foi inicialmente desenvolver uma investigação qualitativa com os docentes da comunidade escolar e, após a finalização de análise de dados, elaborar um workshop voltado à capacitação dos docentes nos anos iniciais do ensino fundamental, sob o tema Educação Sexual, Importância, Abordagens e Desafios, sendo ministrado por profissionais da área, biólogos, psicopedagogos e psicólogos. Por meio das pesquisas investigativas sobre o tema, os docentes tiveram a oportunidade de expressar os desafios do cotidiano escolar com relação à sexualidade, os métodos de ensino sobre o tema, os tabus a serem desmitificados e a colaboração dos pais responsáveis nesse contexto. Portanto, com o presente instrumento de pesquisa, podemos alcançar os seguintes benefícios: salientar o importante papel dos docentes para a formação dos alunos, evitar a violência sexual, evitar a exploração sexual das crianças, evitar a gravidez da adolescência, evitar as doenças sexualmente transmissíveis, conscientizar os docentes a denunciarem atitudes suspeitas, conscientizar os docentes a abordagem temas sobre os corpos e a diferença entre cada indivíduo, conscientizar os docentes a abordarem temas sobre o crescimento e desenvolvimento do corpo. A elaboração do presente projeto contou com a cooperação dos docentes e da comunidade escolar, aos quais expressaram suas opiniões, receios, desafios e expectativas sobre a introdução ativa do tema dentro das salas de aula, a escola como um todo. Toda a metodologia de ensino e aprendizagem voltados a esse tema, educação sexual, aparenta-se um impedimento para que o docente lecione o conteúdo de maneira didática e educativa. No entanto, se os docentes obtiverem uma formação continuada sobre a abordagem do tema dentro da sala de aula, se a gestão escolar colaborar com os docentes e os pais responsáveis estiverem aptos à compreensão da importância da abordagem desse assunto dentro da escola, o processo será simplificado, sendo um benefício amplo para a educação e segurança dos estudantes.